Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Boa Dr. noite. Vinícius Garcia, MD. De frente dos meus colegas de trabalho aqui. E pode deixar o microfone desmutado, que eu falei, porque eu gosto de ouvir risadas, porque eu sei que eu tô fazendo as Esse é o piadas seu certas. melhor humorista. Diferente dos meus colegas de trabalho aqui, a minha apresentação é um pouco mais subjetiva, mas não por isso menos importante, na verdade, mais importante. O que é um bom inimigo? Da puta. Vamos lá. O que é um bom inimigo? Essa é o seu Joaquim ali quis responder 3 perguntas, a minha é apenas uma. O que é um bom inimigo? Tudo começou quando eu estava lendo um dos meus autores favoritos, Sun Tzu, num livro que ele escreveu chamado A Arte da Guerra. E eu me encontrei essa passagem que diz o seguinte: assim como uma molécula do corpo humano contém o DNA de todas as outras células, um bom inimigo deve ser parte integral do resto de seu mundo narrativo. E aí foi quando começou a minha jornada de tentar entender o que ele quis dizer com isso, né? O que é, de fato, um bom inimigo. Quando eu falo inimigo aqui, eu principalmente estou falando em termos de videogame, mas a gente vai ver mais pra frente que o termo é um pouco mais amplo do que isso. E o resultado da minha jornada foi que se reduz a 2 principais fundamentos, que é a dimensionalidade e integração. O que eles são? A dimensionalidade diz respeito ao quão bem que a criatura expressa a temática dela, ou seja, quanto que a forma dela aprimora a nossa experiência como jogador do conteúdo dela. Então, cada criatura tem um design, principalmente visual, que expressa algum tipo de temática, uma história, e os jogos, dependendo do jogo, ele tem várias dimensões. Então, por exemplo, o nome do inimigo, os itens que ele dropa, os ataques que ele tem, e mais outras coisas variando de jogo para jogo. E essas dimensões elas são usadas para expressar a temática da criatura, tanto quanto o visual da criatura. Como que isso é usado? Isso é usado de forma criativa? Isso é que a dimensionalidade tenta explorar. E a integração é o que a criatura diz sobre o resto do jogo, ou seja, ela faz parte de uma história maior. E aqui a palavra-chave é holismo. Então, uma criatura que é uma criatura de boa integração, ela é uma criatura que ela está contextualizada no contexto do jogo, enquanto uma criatura que é ruim é uma criatura autocontida, ou seja, consegue pegar, e criatura e inimigo eu estou usando como sinônimo aqui. Você consegue, uma criatura ruim em termos de integração, você consegue pegar ela, botar em outro jogo e ela continua funcionando. Ou seja, ela não tem nada que atrele ela a um jogo específico ou um universo narrativo específico. Isso aqui são os 2 fundamentos. Oi? Fala um pouquinho mais devagar. Tá. Eu acho que demorou 40 minutos, eu posso demorar 25. Toda a apresentação vai ser exemplos de coisas que são boas em um, ruins em outro, enfim. A gente vai concluir com minha criatura favorita, meu inimigo favorito, que ele é um exemplo perfeito de juiz. Então, o primeiro exemplo, que é o único lugar em que tem participação da plateia. Alguém consegue me dizer quem é esse cara? É um poringue. Beleza. E esse aqui? Alguém sabe? É o Poporinho. É esse Slime. Esse aí é da Maple History. Slime da Maple History. Perfeito. E esse aqui? Opa, esse aqui, alguém sabe quem é? É o Slime. A resposta é... Eu conheço. Quem se importa? Porque não importa. Os 3 são iguais. Tipo, pra quase tudo que importa, os 3 são iguais. Tipo, eles são diferentes, mas eles são o mesmo bicho. E esse é o ponto. Porque ele é basicamente um template que você copia e cola em qualquer jogo e ele funciona. Eu vou usar o exemplo do Maple Story aqui, que é o que eu conheço melhor, mas acho que vocês conseguem estender para os outros jogos. Quais são as dimensões do Slime no Maple Story? Ele tem um nome, ok, é Slime, é gosma. Faz sentido, ele é uma gosma. Drops, o que ele dropa? Ele dropa dinheiro, ele dropa poção branca de HP e dropa elixir de mana. Faz sentido? Sei lá, brother. Faz sentido porque, sei lá, ele mata aventureiros e, tipo, ele pega os itens aventureiros e depois, quando ele morre, ele dropa isso. Mas, tipo, todos os inimigos do jogo fazem a mesma coisa. Então isso não tá dizendo algo em específico sobre o slime. Tipo, isso não é interessante do ponto de vista de design. O movimento, ele pula. Se ele correr, seria estranho. Ele não tem pernas pra correr. O ataque, ele não ataca, você toma dano se você encosta nele imediatamente. Faz sentido, porque em tese ele é um inimigo não hostil, exceto que todos os inimigos do jogo são exatamente isso, então também foda-se. E o local que você encontra ele é uma floresta. É uma floresta de gosma? Não, é uma floresta. Por quê? Porque sim. É errado? Não muito, mas é desinteressante. Tipo, tudo isso é plausível, mas o ponto é que nada é de fato interessante ou diz algo sobre o slime nesse sentido. E a integração também não ajuda. Não tem nenhuma quest que fala de slime, não tem nenhum NPC que fala de slime, não tem nenhuma referência no cenário que, sei lá, um gosma, sei lá, ele fica na floresta de gosma. Tem gosma na floresta? Não. Tipo, o cenário tá pouco se fudendo também pro slime.
Então, se você. A pergunta que a gente pode se fazer é: tipo, você consegue tirar ele e botar em outro jogo e funciona? Sim, ele não perde nada. É exatamente isso que a gente acabou de fazer no exemplo anterior, botando o Poring e o Slime também do Dragon Quest. O Slime nada mais é do que um cubo genérico que você bate, você ganha XP. E a nota para ele que eu dou é 1/10, que é arredondando a 0.1. Então, ele é um péssimo exemplo, tanto de dimensionalidade quanto de integração. E agora eu vou partir para o meu segundo exemplo, que é um bom exemplo de integração. Que é um exemplo que eu acho que é bem parecido do Slime, e aproximadamente demorou 5 minutos para falar de Dark Souls. E eu poderia escolher qualquer inimigo de Dark Souls para falar, mas eu vou escolher um específico que eu acho que é muito merda. Que é o Crystal Golem. O business é Crystal Golem, o golem de cristal. O que é o golem de cristal? Específico? Esse específico. Não esse específico. Tipo, o golem de cristal no geral. Uhum. Eu tô ligado que golem de cristal é esse. Eu só peguei uma foto que tava boa de ver. Uhum. Então, o que são golems de cristal no Dark Souls? No começo do jogo, você encontra a floresta, e na floresta tem golems de cristal. E eles te atacam. E é basicamente isso. Tem cristal na floresta? Nessa floresta, não. E você olha mais de perto e parece que ele é de gelo, mas não é de cristal, ele é lento, ele bate no chão e sai cristal. E daí? Tipo, o que esse rapaz faz? Ele é muito genérico de cristal. O que ele tá fazendo aqui? Sei lá. Faz sentido, tipo, em Dark Souls, tipo, até esse ponto, o ponto que eu quero chegar, tipo, até esse ponto, ele é igual um slime. Tipo, você pega esse cara e você põe ele, sei lá, em Yu-Gi-Oh!, numa carta de Yu-Gi-Oh!, ele funciona? Funciona. Você põe ele no bestiário do Dungeons and Dragons, funciona? Funciona. Ele perde alguma coisa? Absolutamente nada. Ele é um monstro extremamente genérico que poderia estar em qualquer jogo. Mas, isso muda. Por quê? Em um determinado momento do jogo, você encontra mais pra frente um outro lugar. Esse aqui é um mapa de Dark Souls, tá? Eu tô fazendo um negócio no Paint aqui. Você encontra outro lugar que também tem golem de cristal. E não é uma floresta, é uma biblioteca. E no centro dessa... spoiler de Dark Souls, aliás. No centro dessa biblioteca, você encontra um dragão que ele transforma coisas em cristal. E ao redor desse dragão tem a biblioteca que tem os golems de cristal. E aí você para e pensa, os golems de cristal são os mesmos golems de cristal? Sim, tudo que parece, sim. Por que são os mesmos? O Sif, né, que é o dragão, foi ele que criou os golems de cristal? Qual é a função dele, qual é a relação entre eles e o dragão? Eles são escravos do dragão? São prisioneiros do dragão? São aliados? São inimigos? O que eles fazem, o dragão? E por que tem golems no Darkest Base, que é a floresta do início? Tipo, qual é a relação do dragão, então, com o lugar do início? Aí você para e pensa, tipo, nada, não tem nada lá que também tenha coisa do dragão. Não, mas peraí, também tem um outro inimigo que tá nos dois lugares, que é a borboleta gigante, tem uma borboleta nos dois lugares. E aí você fala, tá, e quais os NPCs que tem lá naquele lugar no início? Pô, tem um NPC que ele tem outras relações com o dragão. E aí você começa a tentar concluir coisas sobre a história de Dark Souls com base na posição geográfica dos inimigos e no design deles. E aí você tá que nem o Pepe Silvia, assim. Genial. Você tá usando a posição geográfica dos inimigos, que é uma coisa que é frequentemente simplesmente ignorada, ou pelo menos tida como secundária em diversos jogos, como um elemento para você construir a narrativa do jogo. Porque em Dark Souls, de fato, a narrativa do jogo não é que as criaturas contribuem com a narrativa. Elas são a narrativa, pelo menos uma boa parte da narrativa, assim como as descrições dos itens, assim como as falas crípticas de alguns NPCs, ou até mesmo o ambiente dos levels e tal. Tudo isso é usado para construir uma narrativa sobre o jogo. Então, quando você encontra uma criatura sobre Dark Souls, sempre vale a pena, ou pelo menos você tem você acha que vai valer a pena você pensar mais a respeito dela, pensar tipo, sobre o design dela, sobre até mesmo onde ela está, porque aquilo normalmente te ajuda a entender a narrativa do jogo. Então, voltando àquilo que eu tinha falado, o Golem de Cristal Dark Souls, ele pode ser tirado do Dark Souls e botado em outro jogo? Pode. Faz sentido? Até que faz. O design dele é meio que autocontido. Mas perde alguma coisa? Perde. Porque tudo tem outros elementos dentro do Dark Souls, essa questão de integração. Tem outros elementos dentro do Dark Souls que usam o Golem para contar algo maior. Então, tudo, nesse caso, é maior do que a soma das partes. Então, esse é um excelente exemplo de integração. Dark Souls é um excelente jogo. Esse é o único spoiler de Dark Souls que tem aqui. Então, vou falar agora, eu falei um bom exemplo de integração, vou falar um bom exemplo de dimensionalidade, que é um jogo que é tão amado quanto Dark Souls, que é Pokémon. Vou falar sobre o meu Pokémon favorito, ou pelo menos um Pokémon com um excelente exemplo, que é o Pancham.
Peraí, não, segunda. Caralho, Amor, cada você é pedaço Pokémon? dessa apresentação é dedicado a uma pessoa. Ela falou que não é um Pokémon. Ela está errada. Quem é esse cara? Ele é o Pancham. O que tá escrito na Pokédex do Pancham? Pancham se esforça para ser levado a sério pelos seus inimigos, mas seu olhar não é intimidador o suficiente. Então, qual é a história desse carinha? Ele é uma criança que quer enfiar porrada nos amigos dele, ou sei lá, nos inimigos, mas ele é muito fofo e ninguém leva ele a sério. Então ele tem essa cabeça grande de bebê, ele tem esse olho de panda, tem tipo uma olheira, como se ele fosse do mal, e tem a cara... tudo nele conta isso, visualmente, mas eu não tô falando do visual aqui. Quais são as dimensões do Pancham? Bom, ele é do tipo Fight, então Pokémon tem essa dimensão que ele usa, eu vou falar mais disso pra frente. É tipo Fight. Fight porque ele é um Pokémon que luta, ele dá soco e chute, faz sentido porque ele é um encrenqueiro, ele quer enfiar porrada fisicamente. O nome dele é OK, tem vários motivos, a Game Freak não divulga isso, mas parece que é Panda Chan, porque ele é fofo e tal, faz sentido. O visual dele é ótimo, não vou falar, e as abilities que Pokémon também tem, uma dimensão que Pokémon também tem, eu não vou falar a respeito delas porque são algumas, são 3, mas também faz sentido. E os golpes, ele tem majoritariamente golpes de soco e chute, mas um dos primeiros golpes que ele aprende, se não me engano, o segundo que ele aprende é o Taunt, o que faz todo sentido, porque ele é uma criança que fica chamando os outros pra porrada. Show de bola. Então até aí é um Pokémon interessante. Eu gosto de Pokémon porque Pokémon tem várias dimensões, Pokémon normalmente, às vezes, usa essas dimensões de forma interessante. Essa é uma delas. Mas tudo brilha quando você olha para a evolução do Pancham, que é o Pangoro. Então, se o Pancham ele quer ser um encrenqueiro, só que ele é muito fofo e não consegue se levar a sério, o Pangoro é completamente o contrário. Então ele é um vilão. Por que você sabe que ele é um vilão? Porque ele não tem íris no olho. O olho dele é completamente preto. A cabeça dele também diminuiu para representar que ele é do mal. Os punhos dele ficam fechados porque ele quer enfiar porrada, a cara dele é de mal, a folhinha virou um cigarro, provavelmente de maconha, ele entrou pra Yakuza e ele ganhou uma capa grande para proteger as costas dele de ser esfaqueado pelas costas, como os gangsters fazem. E ele ganhou um outro tipo, que é o Dark, que é o Noturno. Por quê? Porque agora ele é do mal. Então, os tipos de Pokémon, nesse caso, o Noturno, frequentemente é utilizado para representar maldade, ou pelo menos, sei lá, coisas que são representadas ao mal, o evil, né? E qual é o ponto? O ponto é como essa evolução acontece. A maioria já sabe, mas eu sempre acho muito interessante, quando eu olho para isso, ele evolui... O Pancham evolui pro Pangoro quando ele passa do level 32 com um Pokémon do tipo Dark na party. Aí você fala, nossa, que forma específica, que idiota. Aí você para e pensa, cara, é literalmente quando ele cresce com mais influências por perto. Tipo, a criança encrenqueira que ninguém leva a sério, quando ela cresce, passa de determinada idade com um Pokémon tipo Dark, ou tipo uma má influência, ela vira o delinquente juvenil que ela nunca se tornaria se essas influências não estivessem por perto. Então, qual é a sacada aqui? A sacada é que tem dimensões, além dessas, que estão representadas aí, que são o level, que representa frequentemente idade, o tipo Dark, que representa maldade, como eu já falei, a pare, cara. A pare, que representa tipo, proximidade entre Pokémons, e principalmente evolução, que representa a transformação, nesse caso que é fundamentalmente humana, da história do menino, que ele se transformou num delinquente juvenil. Então, o Pokémon tá usando essas dimensões para ele contar uma história que eu acho que se ele contasse de outra forma seria muito pior. Então, tipo, eu acho um excelente exemplo de como que você consegue usar as suas limitações, de certa forma, para você contar uma história de forma criativa. E é bem triste porque mostra que Pokémon sabe fazer design decente, ele só não quer. Então é um excelente exemplo de dimensionalidade, de integração nem tanto, porque eu não acho que tem uma história, não tá relacionado com... Tipo, ele poderia estar em outra geração, ou, enfim, acho que isso é debatível. Mas eu dou nota final 6 de 10, 0.6. Então, um excelente exemplo de dimensionalidade. Eu vou falar aqui do meu exemplo final, que eu acho que é um exemplo bom de dimensionalidade, exemplo de integração, que é o meu inimigo favorito de todos os jogos que eu joguei na minha vida, que é Epic Rap Battles of History Sun Tzu. Então, eu não vou explicar aqui o que é o Epic Rap Battle of History, porque eu acho que todo mundo já sabe, mas eu vou explicar mesmo assim. São batalhas de épicas de rap da história. Nesse caso aqui, frequentemente
frequentemente são entre duas pessoas. Nesse caso aqui são dois grupos, os filósofos ocidentais contra os filósofos orientais, beleza? Nos filósofos ocidentais a gente tem Sócrates, Voltaire e Nietzsche, com os filósofos orientais do lado oposto a gente tem Sun Tzu, Lao Tzu e Confúcio. Eu não sei quem é. Alguém. Eu não quero saber. Beleza. Como que funciona uma Epic Rap Battle of History normalmente? Você tem pessoa 1 xinga a pessoa 2. A pessoa 2 xinga a pessoa de volta, repete e acaba. Isso é uma Epic Rap Battle normal. É isso que a gente chama de qualidade aqui hoje em dia. Nessa batalha, em específico, acontece uma coisa que é revolucionária. Vamos lá. Primeiro, os ocidentais estão se divididos em grupos. Os ocidentais eles xingam os orientais. Os orientais xingam os ocidentais de volta. Os ocidentais xingam os orientais. E até aí tudo normal. E o que acontece? O Sun Tzu, ele dá ordens para o seu grupo xingar os ocidentais. Ele começa fazendo isso no segundo turno. Então ele fala, Lao Tzu kick the beat, now Confucius drop some bars. E aí o que acontece? O Lao Tzu, ele faz um beatbox, enquanto o Confúcio, ele xinga tanto o Nietzsche, quanto o Voltaire, quanto o Sócrates. Ele fala Minota Reich, ele fala, destrói eles na rima e tal. E aí acontece o quê? Segunda parte, o Sun Tzu, ele faz os ocidentais lutarem de si. Então o que ele fala? Ele fala, you're the father, Socrates. Honestly, I think you owe both of your students here an apology. Ou seja, o que ele tá falando? Ele tá falando, você é um merda, Sócrates, e você é tão merda que você deveria pedir desculpa aos seus estudantes aqui de filosofia, que é o Voltaire e o Nietzsche, porque você é tão merda. E aí o que acontece em seguida? O Sócrates fala, não, você é um merda? Não, a primeira coisa que acontece é o Nietzsche fala, I wouldn't exactly call myself a student of this plea. Ou seja, ele fala, cara, tecnicamente eu não sou estudante desse cara, eu também acho ele um merda e vai tomar no cu você. E aí o Sócrates imediatamente fala, tipo, cara, eu não sou um merda, você é um merda. E aí o Voltaire fala, não, galera, não vamos brigar. E aí, tipo, entra e começa a ter uma guerra civil entre os filósofos ocidentais. E aí aparece o Sun Tzu ali no canto, que é esse aqui, e aí ele começa a tirar foto porque ele tá gostando da ideia, né? Ele gostou do que ele fez. Então tem esses dois momentos, o Sun Tzu dando ordem para chegar aos ocidentais e depois eles lutando entre si. Qual é o ponto aqui? Depois disso, a batalha segue normal. Qual é o ponto aqui? O ponto é que quem é Sun Tzu? Sun Tzu, ele é o cara. Ele é o cara. Você tem Epic Rap Battle of History, você tem que ter o cara. Você pode ter... Quem é melhor para ir numa batalha de rap do que, sei lá, o Sun Tzu? Tipo, porque ele é o cara das batalhas. Tipo, talvez o Eminem, mas não. Ele é o cara das batalhas. Então, tipo, o que ele faz quando você põe um cara das batalhas numa batalha? Ele faz batalha. Tipo, ele é um general. Então, ele dá ordem pro grupo dele. Primeira coisa que ele faz, depois ele faz os caras lutarem entre si, tipo, ele usa estratégias de guerra para ele fazer o grupo oposto lutar entre si. Aí você vai falar, tá, Vinícius, mas isso não tem nada a ver com o que você tá falando. É claro que tem a ver, porque se você olha, ele tem dimensionalidade. Então você tem as dimensões no Epic Rap Battle of History, você tem a forma da batalha, que é o ritmo e os versos e tal. Isso tá sendo usado para expressar o conteúdo. Qual é o conteúdo? O conteúdo é o tema do Sun Tzu, é o tema de que ele é um general e que ele é capaz de dar ordem e usar estratégia de guerra. Isso é usado na forma? Sim, porque todo o ritmo da batalha muda, todo o fato de que eles são um grupo muda, eles lutam entre si, e tudo isso apenas reforça o fato de que Sun Tzu é foda como um cara de batalha. Aí você vai falar, tá, mas não tem integração. Claro que tem integração, seu merda, porque se você olhar a perspectiva holística, o conflito que o Sun Tzu gera não poderia estar em outra batalha. Você poderia botar Sun Tzu contra, sei lá, Gengis Khan e os mongóis? Poderia, mas não funcionaria, porque o fato deles lutarem entre si também está alinhado com a temática deles como filósofos, que é estereotípico eles lutarem entre si. Então, na verdade, você está alinhando dois temas diferentes, que é o Sun Tzu, que nem é um filósofo, para ser sincero, ele nem deveria estar lá contra os filósofos ocidentais, e tipo, isso é casado de uma forma que é completamente integrada e completamente holística. Se você tirar ele e botar em outra batalha, não funcionaria. Por isso que ele é um excelente exemplo de dimensionalidade e de integração. E ele é meu inimigo favorito. Caralho. Caralho. Uma salva de palmas aí, ó. Caralho. Uma ovação. Puta que eu Mas pariu. você tá bem? Mas você tá bem? A primeira pergunta. Tá bem? Eu tô ótimo. Você respirou agora? Tem Caralho. alguma pergunta aí para o Vinícius? Ok. Eu tenho vários. Por favor. Ô, Mante, você não acha meio racista, não, que o Sun Tzu tava tirando foto ali só porque chinês vai pra Paris e fica tirando foto de tudo? Eu acho que essa é uma das coisas menos racistas dessa batalha. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Você acha que a ausência de resposta sobre a natureza dos Crystal Golem e sobre o que eles estavam fazendo ali
Você acha isso é um demérito ou é um mérito pro design de criatura dele? Não. Olha só. Não. Não, eu não acho que é um demérito. Eu não acho que é um demérito. Na verdade, isso tá casado com um tema que eu acho que é um pouco diferente, que é a questão de mistério em jogos. Tipo, até qual ponto você deve explicitar a narrativa do jogo pro jogador. E até que ponto você fazer isso denigre a tua capacidade de transmitir uma narrativa que permaneça com o jogador. Dito isso, eu acho que não é um demérito, eu acho que inclusive é um ponto forte, não só no caso do Crystal Golden, como no caso da narrativa como Dark Souls como um todo, que é o fato de que ele frequentemente não explica tudo e existe espaço de interpretação até o VaTVidya fazer um vídeo de 1h30 e se apresentar como uma autoridade completa no assunto, que eu acho que é um ponto negativo para toda a fandom como um todo. E aí a gente vai cair num assunto que a gente nunca conversou sobre antes, que é nerdismo. Exato. Inclusive, só para deixar um comentário à parte, eu considerei durante algum tempo botar o meu último exemplo dessa apresentação como sendo o... Eu esqueci o nome dele. É o Warren Juice Jones lá, que eu esqueci o nome dele. Quem? Aquele cara da batalha... Aquele wrestler lá que fica tipo... Cool Orange Jones, sei lá. Orange Cassidy. Orange Cassidy, esse cara. Porque é exatamente isso. É verdade. E outra pergunta importante é qual monstro de Spyro é o melhor? Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu queria botar um monstro de Spyro aqui, mas o problema é que todos eles são uma merda. Na verdade, tem um monstro que é bom. Tem um monstro que é bom. Que é um boss. Então, tem toda uma categoria de monstros em jogos que acontece no Dark Souls também, que é quando você encontra um boss, e aí você luta contra ele e você fala, cara, esse boss é muito difícil, sei lá. E depois você progride no jogo e você encontra uma área em que aquele boss é um inimigo normal. Sim. Isso acontece 2 vezes com a Gargoyle e com o Taurus Demon, se não me engano. E com o Capra Demon também. E com o Capra. Exato. Isso acontece em jogos. E eu sempre gostava disso quando eu era criança, porque parecia que eu tava vivendo num universo que fazia sentido, em que, tipo, os bosses, eles não eram, tipo, tirados do cu do designer, eles eram, tipo, monstros que existiam no mundo. E aquele era só um boss, porque em determinado momento que eu encontrei ele, era muito forte pra mim. Existe um boss de Spyro que é assim, e ele é o meu boss favorito. É um sapo gigante, que é um coelho transformado. Faz sentido na hora. Legal. Mas ele aparece depois e ele é outro coelho? Não, aparece depois o coelho que vira ele. Na verdade, agora que você falou, ele aparece... Isso. Olha que doideira, eu nunca pensei sobre isso. É porque, tipo, ele é um coelho que a mulher faz uma magia e ele vira um lagarto gigante. E depois no jogo você encontra tanto o coelho quanto o lagarto gigante, que são 2 criaturas diferentes. Tá. Entendi. Mais alguma E aí? dúvida? Eu gostaria de saber se o senhor Vinícius Garcia acha que ler a arte da guerra do Sun Tzu, se isso me torna apto a chefiar a distribuição de água no estado do Rio de Janeiro. Cara, eu acho que na ausência de um livro melhor, e por um livro melhor eu quero dizer qualquer livro, a arte da guerra sempre é um recurso que você pode usar para aprender qualquer coisa. Se você parar pra pensar, o que é uma guerra? Uma guerra é um conflito. Mas algum filósofo inteligente disse uma vez que tudo é um conflito. Então se você lê a arte da guerra e completamente domina aquele livro, você consegue dominar tudo por consequência. Que você entra naquele assunto, tipo, se saber o... Como é que é? Conhecer 50% da batalha, como é que é o negócio? É isso aí. Conhecer 50% da batalha. Quais os outros 50%? O que você faz dos outros 50%? Você conhece de novo, então você vai fracionando, aí você aprende 75% da batalha fazendo nada, só conhecendo. Aí você vai fracionando o resto, em metade também vai fracionando, e aí você consegue saber aproximadamente 99,99% da batalha só conhecendo coisas. E conhecer coisas que você pode fazer lendo a Arte da Guerra. Mas aquele 1%?